Hoje nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo número 16. É a porção da Escritura onde nós meditaremos nessa noite, com a graça e a misericórdia do Senhor. Salmo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam os deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Irmãos, hoje o tema da nossa meditação é alegria plena e perene. E é claro que eu quero meditar neste salmo e neste tema que para mim é o tema dominante do salmo, tendo como pano de fundo o carnaval, não é? Essa festa que supostamente é a festa da alegria. Mas eu fico me perguntando qual é o objetivo, qual é o fim do carnaval. Não sei se você já parou para pensar, todo feriado nos remete para algum acontecimento e nos remete para a celebração de alguma coisa, não é? 21 de abril, Tiradentes. O patriarca da independência, 22 de abril, eu já não sei as datas mais, né? 22 de abril, descobrimento do Brasil. Não é feriado, né? Dia 22 de abril? Devia ser. Tem tão pouco feriado no Brasil, né? Poxa vida, né? E assim vai. Cada feriado nos remete para algum fato, para algo que deveríamos lembrar, para algo que deveríamos celebrar. Mas ao que o carnaval nos remete? Já parou para pensar que o carnaval é um feriado que não tem um fim, não tem um objetivo? Se você perguntar para as pessoas por que se celebra o carnaval? Porque é carnaval. E aí é o argumento circular, né? Eu celebro o carnaval porque é carnaval e é carnaval porque eu celebro o carnaval. Não há um fim, não há um objetivo. Embora haja uma discussão, perene sobre qual a origem do carnaval. Alguns vão dizer, olha, o carnaval remete às festas de Baco, o deus grego. O carnaval remete às Saturnálias do Império Romano. O carnaval nos remete à Quaresma da Igreja Católica, que é o período de 47 dias que antecede a paixão, e, portanto, a igreja convoca um jejum, e o carnaval é a despedida da carne. E aí, os crentes entram num período de jejum. Mas, na verdade, o carnaval no Brasil hoje nada mais é do que a celebração da, entre aspas, alegria pela própria alegria. Por isso eu creio
que pelo menos aqui no Brasil, o carnaval é a demonstração clara daquilo que Paulo trata na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, onde ele diz que os homens detêm a verdade pela injustiça e se recusam a adorar o Deus verdadeiro e fazem deuses para si mesmos, de acordo com sua própria mente. E por causa da sua mente corrompida pelo pecado, os homens adoram as criaturas como se fosse o Criador. E no fim das contas, os homens adoram a si mesmos. E o carnaval é a evidência clara disso. É a adoração do homem a si mesmo. É a adoração do homem aos seus próprios prazeres. E assim o carnaval é a celebração de uma alegria sem Deus. Portanto, o carnaval é também uma festa idólatra, onde quem está no altar é o próprio homem, com seus desejos, com seus prazeres, com suas vontades. O sentido do carnaval é ele mesmo, a sua própria euforia, sua própria folia. E aí, depois de muitos anos, sem estar na cidade durante o carnaval, acho que 8 anos, nós estávamos em retiro espiritual. Esse ano a gente está aqui. E não dá para ligar a televisão, porque não se fala de outra coisa. E aí não dá mesmo. Assim como qualquer outra divindade criada pela mente humana torna os homens vazios, nada mostra mais o vazio do ser humano do que o carnaval. Pessoas dominadas por uma insanidade coletiva, por um desejo coletivo de um prazer até o limite, vão atrás do que pensam será a sua alegria. Mas a quarta-feira logo vai chegar. E quando a quarta-feira chegar, o que vai sobrar é muita sujeira, muita poeira, muita dívida, muita ressaca, muita culpa, muita perda, muita vergonha. E daqui 9 meses, os filhos do carnaval nascerão. As pessoas estão procurando alegria. Em tese, não há nada de mal nisso, porque você também está. Não está? O que nos difere daqueles que estão na avenida hoje é o objeto da nossa alegria. E eu espero que você e outros que porventura estejam nos vendo pela internet, de fato sejam diferentes. E se não forem, espero que hoje a meditação nesse salmo nos leve a ser diferentes no sentido de saber onde encontrar alegria plena e perene. Você está buscando isso também, meu irmão. Todos nós estamos. Alguns acham que a alegria está na folia. E talvez esteja. Mas é uma alegria passageira. Nós não podemos ser tolos de achar que quem está lá na avenida pulando está triste. Poxa vida, olha, isso aqui é um sacrifício tremendo, mas vou atrás do Galo da Madrugada, do Ivete Sangalo e sei lá de mais quem. Essas pessoas estão felizes. Mas não vai demorar muito para elas descobrirem que essa felicidade é passageira. Nós queremos encontrar a felicidade, a alegria, o que seja. E talvez estejamos pensando que ela está aqui
na nossa serenidade presbiteriana, não é? Na nossa sobriedade, na nossa família, no nosso sólido patrimônio. Aí a gente chega no Salmo 16. Você já leu esse salmo muitas vezes e eu também. E você já prestou atenção que esse salmo começa com uma petição. Primeira frase de Davi é: guarda-me, ó Deus. No primeiro momento, assim, na primeira leitura, a gente não entende do que Davi está pedindo para ser guardado. Ou o que de fato é ser guardado. Ou por que ele precisa ser guardado. E aí a gente pode levantar algumas hipóteses, né? Por exemplo, mas são só hipóteses, porque depois o texto vai nos ajudar. Podemos levantar a hipótese, por exemplo, de que Davi estivesse se sentindo tentado a buscar outra força e outra alegria que não fosse o Senhor. E aí, quando o coração dele agitado pensa que pode encontrar alegria em outro lugar que não seja no Senhor, ele pede: guarda-me, Senhor. Talvez ele também receasse não ser capaz de permanecer firme na comunhão do Senhor diante das tentações da vida. E clamasse: guarda-me, Senhor. Talvez, uma terceira hipótese, ele precisasse reafirmar sua total confiança no Senhor, para não esquecer que é só no Senhor que nós encontramos plena alegria. Essa é uma atitude recorrente nos Salmos. Se você ler o Salmo 42 e o Salmo 43, você vai ver o salmista pregando para si mesmo. Ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Muitos salmos são assim. O salmista está dizendo para si mesmo algo que ele precisa se lembrar para ele não ser arrastado pela tentação, pelo desinteresse, pela frieza. E pode ser uma hipótese plausível que Davi estivesse dizendo para si mesmo, como nós vamos ver no Salmo: guarda-me, Senhor. Curiosamente, o salmo que começa com uma petição termina com uma declaração de fé. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e você ir lá para o versículo 8, a gente vai chegar lá. Mas se você quiser dar uma olhada, Davi começa: guarda-me, ó Senhor. E no versículo 8 ele diz: estando o Senhor à minha direita, não serei abalado. O que fez Davi sair de uma súplica para uma declaração de fé? O que fez isso, para mim, sintetiza o sentido ou a mensagem desse salmo. E a síntese é: o Senhor é a minha fonte de alegria em todos os momentos da minha vida, hoje e para sempre. Para mim é isso que Davi queria transmitir com esse salmo. Ele queria dizer para as pessoas que estavam buscando alegria, como as pessoas que estão hoje no carnaval, como nós que estamos aqui hoje, onde encontrar essa alegria? E onde encontrar uma alegria plena, completa e perene, que não vai embora na quarta-feira, que não vai embora quando você puxa o extrato da conta, segunda-feira, que não vai embora quando chega o extrato do cartão de crédito no fim do mês, que não vai embora quando a doença bate na porta, que não vai embora quando você não pode comprar o seu carro, a sua casa, ou fazer qualquer coisa que você sonhou. Então nós vamos pensar nessa passagem, meditar nela, olhando as etapas que Davi percorreu, que ele descreve aqui no Salmo, para encontrar no Senhor uma fonte plena e inesgotável
de alegria. E é claro, queridos, que o objetivo dessa mensagem aqui é fazer o contraponto com o carnaval, primeiramente. Mas não só, porque senão a gente ia embora para casa, porque aqui ninguém está pulando carnaval. Então, você não precisa ouvir que o carnaval não presta. Mas, todos nós, em algum momento, podemos cair na tentação de buscar esta tão desejada alegria em outras coisas que não naquelas que Davi nos apresenta aqui. Eu acredito que um crente verdadeiro não vai ser visto, né, nas fotos aí do Facebook amanhã, em algum clube pulando carnaval ou em alguma avenida vestindo alguma fantasia. Eu ainda creio nisso, em nome de Jesus. Eu lamento imaginar que eu vou me frustrar, mas tudo bem. Nós talvez não corramos este risco e talvez isso não seja uma tentação para nós. Mas há tantas outras. Legítimas, dignas, desejos dignos e legítimos, que às vezes roubam do nosso coração o sentido de onde encontrar a verdadeira e perene e plena alegria. Talvez você esteja triste, frustrado, porque você depositou a sua alegria no seu casamento. E casamento traz muita alegria, mas não só alegria. Talvez você depositou na sua família. Família é uma bênção. Em boa parte do tempo, mas não em todo o tempo. No patrimônio, na saúde. A saúde, então, é a mais frustrante das fontes de alegria. Porque basta o tempo passar para a saúde ir embora. Ontem eu falei para a Kelson, ontem a gente tirou o dia para ficar deitado assistindo série de televisão. Quando terminou o dia, aliás, hoje de manhã eu levantei e falei para a Kelson, eu não posso ficar deitado o dia inteiro. Quanto mais deitado eu fico, mais cansado eu fico. Hoje eu levantei parecendo que tinha tomado uma surra. E quando a gente é novo, a gente acha que ficar deitado é tudo de bom, né? Quando a gente é jovem, a gente reclama. Quem está no hospital reclamando, está reclamando do quê? Está deitado aí o dia inteiro. Eu queria estar aí, mas aí depois de uma certa idade, até deitar cansa. Não é? Então você deita, levanta, anda, dá uma volta, senta, porque o corpo, enfim. Então, nós talvez não vamos ser tentados a desfilar na Fiel, ou na Mancha Verde, ou na sei lá qual o nome de outras escolas de samba, ou ir em algum clube, sei lá qual. Mas sabe, há muitas coisas que nós buscamos pensando que nos darão alegria. Coisas que vão roubando o nosso coração. Então, eu quero convidar você a olhar para o texto e compartilhar com você 3 lições que vão levar você a descobrir em Deus a verdadeira alegria. Então, é claro, eu já estou partindo de uma tese. Deus é a única fonte de alegria plena e perene. Nem todos encontram essa alegria nele. Por quê? Porque não percebem quem ele é. E essa é a primeira lição. Para você encontrar a fonte de alegria plena e perene, você precisa ter uma visão da grandeza e do valor do Senhor. Você precisa dimensionar, de fato, quem é Deus na sua vida. Davi aqui nos 7 primeiros versículos desse salmo, ele faz uma descrição extensa de quem Deus é para ele, ou de quem Deus era, já que Davi já morreu. E aqui eu acredito que está a grande diferença entre Davi e nós. Nem todos nós que estamos aqui, nem todos os que se declaram cristãos hoje,
enxergam a Deus como de fato Ele é. E por isso não conseguem crer que Ele é a fonte de plena e perene alegria. E por isso buscam fora dEle, longe dEle, em outras coisas, essa alegria que equivocadamente pensam que Deus não lhes proporcionará. E aí a pergunta, quem é Deus para você? Qual é a concepção, qual é o conceito, qual é a descrição, qual é a perspectiva que você tem de Deus? Sabe, irmãos, eu receio que para a maioria dos crentes, e crentes até sinceros e honestos, Deus é muito menor do que de fato Ele é. Para muitas pessoas, Deus é pequeno. E porque Deus é pequeno, Ele não satisfaz. E aí, querido, se Deus não é tudo para você, você vai continuar procurando alguma coisa que lhe dê algo que você precisa e que você não consegue ver em Deus. E se você não está feliz em Deus, com Deus, você não vai, na verdade, estar feliz com nada. É por isso, queridos, que a mente humana não para de inventar coisas no afã de preencher a vida. Porque nossa vida está moldada de tal forma que ela só encontra sua plenitude em Deus. E quando você não está unido a Deus, você precisa procurar alguma coisa. Por isso é que não para de inventar esporte novo, e lazer novo, e festa nova, e música nova, e comida nova, e tudo no desespero humano de encontrar alguma coisa que seja experimentada e diga, agora eu achei. Não, não existe isso. Por isso é que as pessoas não se cansam de ganhar dinheiro. As pessoas não se cansam de adquirir patrimônio. As pessoas não se cansam de experimentar sensações novas, comidas novas, e viagens novas e prazeres novos. É por isso. Porque nós fomos criados para encontrar nossa plenitude em Deus. E se não estamos buscando essa plenitude em Deus, continuamos e continuaremos numa busca inglória, fracassada, por coisas que pretendemos, pensamos e desejamos trarão paz para o nosso coração, mas não vamos encontrar. Mas Davi encontrou. E aí ele descreve algumas virtudes ou algumas características de Deus que lhe deram essa alegria desejada. E que fizeram o salmo que começou com uma súplica terminar com uma declaração de fé. E eu vou descrever aqui essas 7 características rapidamente. Primeiro, Davi diz no verso 1: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O Senhor era o refúgio seguro para Davi. E olha, Davi precisava de refúgio mais do que nós. Porque Davi era um homem de guerra, era um soldado. Era um homem que vivia no campo de batalha. E ele sabia por experiência própria que o Senhor e ninguém mais poderia preservá-lo em segurança. No versículo 2, Davi diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Eu sei que aqui no português a coisa não ajuda muito, né? Mas eu já disse para você, e você, se não ouviu, vai ouvir agora. No Antigo Testamento, todas as vezes que a palavra Senhor aparece em caixa alta, todas as letras maiúsculas, já prestou atenção nisso? Na sua Bíblia está assim? Dá uma olhada aí. É porque lá no texto original, a palavra que aparece aqui é o tetragrama, o nome sagrado de Deus. Aquele nome que Deus revelou para Moisés. Que a gente não sabe a pronúncia direito, mas vamos ficar com a pronúncia
mais técnica, que é Iavé. Não é Jeová não, tá? Jeová, de todas, Jeová é a menos provável. Aliás, Jeová não é. Porque Jeová é porque alguém um dia... A escrita hebraica antiga não tinha vogais, só tinha consoantes. Então você pensa assim, né? Como é que é essa loucura de ler uma palavra sem vogais, né? Então alguém teve um dia a bela ideia de juntar o tetragrama, né, as 4 letras sagradas, o nome sagrado, com as vogais de Adonai. Pegou as vogais da palavra Adonai, que é uma palavra hebraica que significa Senhor, que é a palavra que aparece aqui. Pegou as vogais dele e pôs aqui. E aí virou Jeová. Não é. Jeová é um nome inventado. Então o nome de Deus, que ninguém sabe a pronúncia porque ninguém pronunciava, não é? O judeu, quando lia a Bíblia, ele trocava o nome sagrado pela palavra eterno. Se você pegar uma Bíblia hebraica, está lá escrito, digo ao eterno. Então, o judeu não falava o nome sagrado e por isso ninguém sabe a pronúncia. Mas, Iavé. Então Davi está dizendo, digo a Iavé, tu és o meu Adonai. Iavé é o meu Senhor. Iavé é o meu mestre. Iavé é o meu dono. Iavé é quem diz por onde eu devo andar. Davi está dizendo, Iavé é o meu soberano, é o meu mestre, é o meu guia. No versículo 2, Davi continua. Outro bem não possuo senão a ti somente. Deus é o tesouro mais precioso para Davi. No versículo 5, Davi diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O Senhor é a sua plena fonte de prazer. O Senhor é o seu bem. E a ideia do cálice é a ideia de prazer, de alegria. Em meio a tantos prazeres, mais ou menos a gente podia imaginar uma cena assim, só para ilustrar. Uma mesa farta, com todo tipo de comida. E Davi diz, de tudo isso que está nessa mesa, nada é mais prazeroso do que o Senhor. No versículo 5 ainda, Davi diz, tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor é quem sustenta e dirige a minha vida. Sorte aqui é destino, é história. Então Davi está dizendo, o Senhor é aquele que sustenta. O arrimo você sabe o que é, né? O arrimo é aquele que suporta, que sustenta. No versículo 6, Davi diz, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Ele está dizendo, o Senhor é quem me dá o melhor nesta vida. As minhas divisas aqui pode ser o território onde eu moro, ou pode ser as bênçãos eternas de Deus para mim. A gente não sabe exatamente, mas seja uma coisa ou seja outra, Davi está dizendo, o Senhor é a fonte de todo o bem para mim. E no versículo 7, Davi diz, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Deus é o meu conselheiro em todas as horas da vida. Há tanto valor em Deus que Davi não busca e não precisa buscar nada senão em Deus mesmo. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que a nossa permanente insatisfação é resultado da nossa idolatria, de tantas coisas que nós elegemos como a fonte da nossa alegria e que no transcurso da vida a gente descobre que não podem preencher-nos. Porque nós não encontramos este valor inestimável em Deus, este valor que Davi encontrou em Deus. Nós buscamos esse valor nas coisas e nós vivemos
num permanente estado de insatisfação que nos leva à murmuração e que nos leva a desprezar a Deus, buscando coisas que não estão em outro lugar senão no próprio Deus. Em outras palavras, querido, nós passamos a vida nos curvando a outros deuses que não passam de ídolos. E é por isso que nós não encontramos satisfação. Nossa alma vive cansada e aflita enquanto não buscamos a Deus. E nós, que somos protestantes, reformados, nos gabamos de não sermos idólatras, não é? Na nossa igreja não tem imagens. Antigamente, numa igreja presbiteriana, sequer se imaginaria ter uma cruz. Há irmãos presbiterianos nossos que, se entrarem aqui na nossa igreja, vão ficar escandalizados, porque tem uma cruz aqui. Até hoje. Por quê? Porque nós não podemos ter símbolos. Como se a idolatria só existisse do lado de fora. Quando, na verdade, a pior idolatria é aquela que está dentro de nós. A idolatria das coisas. A idolatria das pessoas, a idolatria dos prazeres, a idolatria do dinheiro, a idolatria de qualquer coisa. Nós, como dizia Calvino, temos no nosso coração uma fábrica de ídolos. E é por isso que nós vivemos insatisfeitos. E é por isso que nós precisamos olhar para esse salmo e aprender com Davi. Se você quer encontrar felicidade plena e perene, você precisa, como Davi, reconhecer o valor que há em Deus, a grandeza de Deus, e se alimentar dele, e buscar refúgio nele, e fazer dele a razão da sua vida, querido. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar aí, batendo a cabeça para aqui e para ali, reclamando, murmurando, lamentando, com o nosso coração amargurado, frio. Porque nós não reconhecemos a Deus como Ele é. E lembre-se, esses 7 primeiros versículos estão emoldurados pela oração. Guarda-me, ó Senhor, porque o Senhor é meu refúgio. Porque o Senhor é o meu mestre. Porque o Senhor é o meu prazer. Porque o Senhor é minha herança. Porque o Senhor é meu conselheiro. Porque o Senhor é tudo de que eu preciso. E é tudo que eu posso desejar. Então, querido, felicidade ou alegria plena e perene não tem a ver com coisas, nem a ver com momentos. Tem a ver com relacionamento com Deus. Não é com papai, não é com a mamãe, não é com a esposa, não é com o marido, não é com o amigo, não é com o irmão, é com Deus. Enquanto Deus não for o seu maior bem, nenhum bem trará alegria perene para o seu coração. Você vai continuar buscando, 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 e você vai terminar numa condição deplorável de tristeza, de angústia e, por que não, de desespero. Segunda lição: para você encontrar essa alegria perene e plena, você precisa depositar sua confiança neste Deus. Em outras palavras, é assim, não adianta nada você saber que Deus é tudo isso, até porque conceitualmente nós sabemos, não é? Qualquer crente que tenha aí alguns anos de janela, não a igreja presbiteriana, sabe falar, por exemplo, dos atributos de Deus, né? Todo crente sabe que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que Deus é imutável,
que Deus é fiel, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é graça, que Deus é bondade. Definir termos teológicos, irmãos, é muito diferente de confiar neste Deus. E às vezes nós somos crentes apenas no aspecto do conhecimento, mas não da confiança. Basta a angústia bater na sua porta. Basta Deus dizer não aos seus pedidos. Basta a doença, o desemprego, a frustração com as pessoas amadas. E aí a nossa fé se revela. E nós descobrimos que a nossa fé não estava em Deus, mas estava no dinheiro, ou na saúde, ou nas pessoas, ou na esperança que nós cultivamos no coração. Às vezes buscamos a Deus com tanto fervor por algo que desejamos tanto, mas aquele fervor não é por Deus, é por aquele desejo. E quando aquele desejo é frustrado, o fervor desaparece. E a decepção toma conta. E a gente diz, Deus está em outro canal. Por isso, volto aqui ao ponto. Davi descreve a Deus de maneira magnífica. Davi fala de qualidades de Deus que são admiráveis, que enchem o coração de quem para ler, de quem para pensar. Mas ele não para aí, ele diz no verso 8: o Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Sabe, queridos, essas 7 virtudes que Davi usou para descrever a Deus, só lhe trouxeram alegria, segurança, porque não era apenas um conceito que ele declarava, que ele definia, mas eram verdades que ele experimentava na sua vida. Em outras palavras, eu podia dizer assim: Deus é o meu refúgio, eu vou permanecer junto dele. Eu não vou me afastar dele. Se ele é o meu refúgio, se ele é a minha segurança, eu preciso estar ali, junto dele. E era o que Davi fazia. E é o que Davi declara aqui: tenho sempre a minha presença. Deus está aqui comigo em todas as circunstâncias, em todos os momentos. É claro, irmãos, é claro. Você pode estar pensando assim, bom, mas Deus é onipresente, Ele está aí mesmo. Mas esse estar de Deus é diferente, não é? Deus está presente mesmo em qualquer lugar, até no inferno. Ele é o Senhor do inferno. Mas em relação a você, como Ele está? Eu preciso parar aqui, né? Que eu falei que Deus é o Senhor do inferno, todo mundo ficou assim, meu Deus. Deus governa tudo, querido. Tudo. Sabe aquela ideia dantesca, né? E é dantesca mesmo, porque é da autoria de Dante Alighieri, que quem manda no inferno é o diabo sentado num trono de rabo e chifre com um tridente na mão. É uma ideia dantesca, é uma mentira, é uma fábula. Jesus, certa feita, encontrou-se com um endemoniado. E o endemoniado, o demônio, né, na boca do endemoniado, disse para Jesus assim: você veio nos atormentar antes do tempo? Quem inflige castigo aos demônios é Deus, não é Satanás. Satanás está esperando a hora dele. Mas isso é outro capítulo. Voltemos aqui para o texto, só para você não dormir com essa minhoca na cabeça. Davi diz: Deus é meu tesouro. Se Deus é meu tesouro, eu não vou trocá-lo por nada.
Mas a gente troca Deus por qualquer coisa hoje, não é? A gente troca Deus por uma boa noite de sono, por um final de semana num hotel qualquer, não é? A gente troca Deus pelo dinheiro, enfim. Deus é a minha fonte de prazer. Então, Davi diz, como se ele dissesse, eu vou me deleitar na sua companhia, eu vou ter prazer nele. Sabe aquela pessoa de quem você gosta muito, que você consegue passar horas conversando? Será que a gente tem esse prazer em Deus? Pensa bem, a gente gosta de passar horas com as pessoas por quem a gente tem algum afeto, né? E passa horas mesmo, fala de tudo. E o tempo vai. E pede uma pizza, a pizza acaba, aí pede sei lá o quê, bebe uma coca e toma um café, aí toma um segundo café, toma um terceiro café, e a madrugada entra fora. Não é assim? Aquelas tardes, né? Que aqui não tem muito, mas na roça, né? Você senta na cozinha e vai conversando, aí come uma pamonha, depois come um curau. E vai a tarde inteira. Mas aí nós dizemos assim, Deus é todo o meu prazer. Aí você vai conversar com Deus. Depois de 30 segundos de oração, acaba o assunto. Você já falou, oh, Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ajuda a minha família, meus irmãos, meus amigos, ajuda o pastor Jorge que está doente, ajuda o pastor Fábio que está doente, faz isso, faz aquilo outro, faz assim, faz assado, faz cozido, acabou o assunto. Não é? Faz o teste. Cronometra a sua oração. E se prepare para a decepção. O assunto com Deus acaba rapidinho. Não dá para tomar nem o café. Davi diz, o Senhor é a minha herança. Então eu vou esperar Ele. Eu vou esperar nele. Eu não vou viver desesperado pelas coisas que eu posso ter nesse mundo, porque o Senhor é a minha herança. E o Senhor coloca as minhas divisas nos melhores lugares. O Senhor tem a melhor terra preparada para mim. O Senhor tem a maior bênção preparada para mim. O Senhor tem o maior prazer para a minha vida. Deus é o meu conselheiro. Então eu vou andar nos caminhos que Ele me disser. E quais são esses caminhos? Os caminhos que estão aí na Bíblia, na sua mão, diariamente, acessíveis, disponíveis. Sabe, irmãos, depositar a confiança em Deus não é uma coisa natural, não. O pecado nos fez ficar desconfiados de Deus. Lembra quando Adão pecou? É curioso isso, né? Eu leio esse texto e fico pensando, sou eu. Adão pecou e a primeira coisa que ele fez foi tentar se esconder. Aí ele foi lá, pegou umas folhas de figueira, cozinhou lá, fez uma sainha, umas roupinhas ridículas, vestiu nele, vestiu em Eva. Mas não adiantou, porque quando deu a hora em que Deus geralmente passava por lá para tomar o café da tarde e bater aquele papo debaixo da bananeira, lembra o que Adão fez? Se escondeu. Como se fosse possível esconder de Deus, né? E Deus entra no jogo. Deus, Adão, cadê você? Oh, Adão, não estou te vendo, Adão. Onde você foi parar, menino? Deus queria ouvir a bobagem. E Adão disse, Senhor, eu ouvi o Senhor chegando, olhei para mim, o estado era meio decadente, e eu me escondi. Desde lá, querido, nós passamos a vida inteira desconfiando de Deus. Deus promete cuidar de nós, mas a gente não confia. A gente tem que dar nosso jeito. Deus promete que vai nos dar todo o prazer que a gente precisa, mas a gente não confia. A gente precisa descobrir outros prazeres.
Deus promete que vai colocar o pão na nossa mesa, mas a gente não confia. A gente precisa continuar correndo atrás do vento. Deus promete tomar a nossa vida nas mãos e nos dizer o que é melhor fazer, como é melhor viver, mas a gente entra por um ouvido, sai por outro ouvido. Porque nós não acreditamos. Nós não confiamos. Nós sabemos definir, mas nós temos muita dificuldade de confiar. Nós sabemos expressar a verdade. Quando Deus é o nosso maior bem, e quando nele está depositada a nossa confiança, nós já começamos a experimentar a maior alegria. Mas quando não é assim, querido, a gente sofre muito, porque a gente corre muito atrás de coisas. Como Salomão fez e contou no livro de Eclesiastes. Leia o livro de Eclesiastes, mas leia o livro de Eclesiastes pensando assim, o livro de Eclesiastes é o livro que é o testemunho de um homem que decidiu viver longe de Deus. E na velhice, depois de ter se arrependido, ele escreveu suas memórias. E por isso que você encontra no livro de Eclesiastes várias vezes repetida a expressão vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Em outras palavras, o que Salomão está testemunhando é que longe de Deus, nada tem graça. E olha que Salomão não era um pé de chinelo como nós, não. Salomão diz, eu experimentei todos os prazeres do mundo, eu comprei tudo que eu quis, eu possuí as mulheres que eu quis, eu construí tudo que eu desejei, tudo que passou na minha cabeça eu fiz. Mas depois eu descobri que isso não valia nada. Por fim, para você encontrar a alegria plena e perene, você precisa depositar a sua esperança no Senhor. Você precisa de uma esperança segura. Sabe, eu já defini aqui algumas vezes na igreja a diferença entre esperança e expectativa, né? Nós confundimos essas duas coisas. Expectativa é aquele desejo que você tem de que algo poderá vir a se realizar. Mas você não tem garantia nenhuma que vai acontecer, certo? Você tem a expectativa de ter uma casa, de ter um carro, de se formar, de ter uma família, de ter um filho, de viajar para a Disney, de sei lá o quê. Mas você não sabe se isso vai acontecer. E você não tem como saber. E você não tem o direito de projetar suas expectativas em Deus, como se Deus estivesse comprometido com suas expectativas, porque Ele não está. O que a Escritura nos ensina é ter esperança. E a gente pode ter esperança naquilo que Deus promete, não naquilo que nós desejamos. E a maior esperança que um servo de Deus pode ter e deve ter é a esperança da vida eterna. Aí, Davi fala disso assim, ó, e no Salmo 16, verso 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu próprio corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Está aqui de novo um pois, né? Alegra-se, pois, o meu coração. O pois aqui, é claro, está me remetendo para o que veio atrás. Se Deus é tudo isso que eu disse, se Deus estando à minha direita, eu não serei abalado, então, o que pode acontecer comigo? Alegria, alegria perene, alegria profunda. Até o meu corpo estará seguro, a morte não terá domínio sobre mim, eu vou ter alegria perene. Depois de tudo que Davi disse sobre quem Deus é para ele,
Depois de Davi dizer que, estando na presença de Deus, ele não será abalado, ele não pode ter outra consequência na vida, irmãos, senão essa profunda esperança da vida eterna. Essa declaração confiante de que no Senhor não há outra consequência para o servo dele, senão a esperança da vida eterna. Sabe, irmãos, o que mais a gente pode desejar nessa vida? E o que mais pode dar felicidade para alguém, se alguém, tendo todos os bens da terra, ainda não sabe o destino da sua alma? E Jesus nos advertiu sobre isso. Jesus disse: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que um homem daria em troca da sua alma? E no fundo, lá no fundo, naquele lugar mais escondido que ninguém quer ir, e que as pessoas lutam por não ir, que é o coração, todo ser humano sabe que a nossa vida é muito mais do que esses anos que nós passamos aqui. É por isso que existem tantas religiões. Por isso que o Espiritismo, por exemplo, diz: olha, de fato, quando você morrer, você vai desencarnar, sua alma vai ficar aí perambulando até achar um outro lugar para se reencarnar. Né? Pode ser uma barata, um pernilongo, pode ser um cachorro, pode ser uma pessoa, não é? E como eu já falei aqui outro dia, né? Eu acho engraçado essas pessoas que vão descobrir quem foi na encarnação passada, porque todo mundo na encarnação passada foi conde, foi duque, foi barão, foi princesa, né? Ninguém foi o carregador de pinico de Napoleão. Todo mundo tem um passado glorioso. E o presente, deixa para lá. Mas esse texto me desafia a olhar um pouquinho mais adiante. Bom, Davi morreu. Como é que ele pode dizer, então, que Deus não deixaria a sua alma na morte? Nem permitiria que o seu santo visse corrupção? Davi morreu e foi sepultado. Ver corrupção aqui é ser sepultado, apodrecer. A explicação para isso, querido, está lá no Novo Testamento. Pedro, no sermão que fez no dia de Pentecostes, citou o Salmo de Davi, esse Salmo, Salmo 16. E ele entendeu que Davi estava falando profeticamente do seu descendente que se assentaria no seu trono para sempre. Então Davi, que era profeta, diz: Pedro, eu vou ler para você, Atos 2, verso 30. Sendo, pois, profeta, falando de Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Então, querido, olha que coisa fantástica. Davi estava seguro. Deus era a sua alegria. Deus era seu refúgio, sua força, seu mestre, seu conselheiro. Deus era o seu maior tesouro, a sua herança, o seu maior bem. Deus era tudo para ele, a confiança dele estava depositada em Deus. E ele profeticamente anteviu aquela gloriosa esperança que se cumpriu em Cristo, de que ele, Davi, teria um descendente que governaria para todo sempre. Sabe, querido, a esperança de Davi não estava num governo longo, próspero. O profeta Natan já tinha dito para Davi que ele ia morrer. Está lá no livro de Samuel. Davi sabia que todos os prazeres dessa vida são transitórios, mas a promessa de Deus é perene. Então Davi agradeceu a Deus. E ele tinha essa esperança. Por isso, o meu coração exulta e o meu corpo está seguro, porque Deus não vai me deixar na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção.
Ele se referia a Jesus Cristo. Mas o que Deus fez através de Jesus Cristo é promessa para nós também. Romanos 8, versículo 11, Paulo diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O que Paulo está dizendo? Aquela obra maravilhosa que levantou Jesus dos mortos também acontecerá conosco. Assim sendo, como Davi, nós não estamos em busca de uma alegria passageira. Nós não podemos nos contentar com menos que as riquezas prometidas em Cristo. Nossa esperança não é ter um carro novo, uma casa nova, uma família linda, saúde perene, porque nós não teremos. Mas a nossa esperança é a vida eterna. Por isso Pedro diz na carta aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, nós somos os homens mais infelizes do mundo. Se você está buscando a Cristo só para viver bem, você está no caminho errado. Mas se você está seguindo a Cristo, depositando a sua confiança nele, então você pode seguir em frente com a maior de todas as esperanças, que é a vida eterna. Bem, qual é o fim do carnaval? Nenhum. Senão ele mesmo. Senão a própria alegria. Que diz proporcionar, mas que é a alegria que consome quem a busca. Quarta-feira, lá no seu escritório, vai ter alguns zumbis. Sabe? Aquele pessoal, depois de 4 dias de carnaval, chega lá com as olheiras assim, funda, pensando nas bobagens que fez. Alguns nem lembram, né? Outro dia até vi uma matéria muito interessante, né, sobre o festival de Woodstock. Lembra? Década de 60. E aí entrevistaram já um senhor, já cabecinha branca, né? Quem estava lá no Woodstock na década de 60 já está meio para lá de Bagdá. Aí ele respondeu assim, o repórter perguntou para ele: você pode contar o que aconteceu em Woodstock? Ele respondeu assim: quem contar o que aconteceu em Woodstock não estava lá. Porque quem estava lá não sabe nada do que aconteceu. Porque todo mundo ficou drogado e bêbado uma semana. O carnaval é assim. Deveria um servo de Deus, do Deus vivo, se conformar com essa alegria? Deveria um servo de Deus, do Deus vivo, se contagiar ou ser seduzido por ela? Aí eu volto na oração que Davi fez no começo do Salmo. Guarda-me, ó Deus. Guarda-me, ó Deus. Se o Senhor é para mim tudo o que foi para Davi, eu não preciso de carnaval. Na verdade, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso dele. Se o Senhor é minha segurança e a minha confiança, como foi para Davi, eu posso estar seguro que as alegrias e as tristezas momentâneas não vão me separar do Senhor. Se o Senhor é a minha esperança, eu não preciso de outra esperança. Eu só preciso esperar, com o coração cheio de fé, o dia em que o Senhor me dará a vida eterna. Essa é a maior promessa dele. E essa deve ser a nossa maior esperança. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado
pela palavra do Senhor, pela experiência de Davi, por tudo que o Senhor é para nós. E se o Senhor não é tudo para alguém aqui, eu te peço que o Espírito Santo abra esse coração e essa mente para vir à presença do Senhor. E se nós que sabemos tudo do Senhor, mas ainda não depositamos a nossa confiança no Senhor, estamos vivendo angustiados, tristes, amargurados, muda o nosso coração hoje, Senhor. Se a nossa esperança está nas coisas dessa vida, levanta os nossos olhos, como o Senhor fez com Davi. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.